Boa noite. O nosso programa Nossa Cidade aqui está no ar. Nós estamos recebendo minha amiga Carol, a mãe dela, Mari, meu amigo Júnior. O Júnior é um amigo de longa data, que a gente conversa muito sobre políticas públicas, sobre contratos, sobre licitação, sobre execução de contrato, sobre prioridades do governo. Uma conversa, assim, de rio astrense, que quer melhorar a nossa cidade, né, Júnior? Exato, a gente quer uma cidade melhor, quer uma sociedade melhor. A gente precisa disso. Do outro lado, está minha amiga Carol e a mãe dela, Mari. Carol teve um problema com o neném dela. Esqueci o nome do neném. Matheus? Não. Arthur. Eu lembro do TH. Arthur. O Arthur, ele teve um problema que foi forçada o parto dela. Ela não conseguia ter filho 42 semanas. Era isso, Carol? Eram 42 semanas? E aí ela não tinha, acho que não, ela vai explicar melhor, não conseguiu ter, forçaram, o plantão seguinte chegou, viu a gravidade do fato, fez uma cesárea, mas nesse meio tempo, o Arthur, ele sofreu bastante no parto, né? E o que acontece? Ele precisou de uma UTI neonatal, e aqui nós não tínhamos como tratar o Arthur. E graças à intervenção, eu vou falar só as pessoas que ajudaram, tá, Carol? O vereador Marciel, que estava comigo lá, e o Adalberto, que eu não vejo há algum tempo, foi outra pessoa que ajudou muito, muito. Uma pessoa que está fora assim, do nosso círculo, porque ele está trabalhando em outras áreas, mas é uma pessoa que ajudou muito. Adalberto e Marciel, eu aqui, o Conexão e o Marcelo agradecem, vocês salvaram uma vida. Eu vou passar para a Mary, a mãe da Carol, para falar todo esse sofrimento que foi, e que hoje o Arthur está aí lindo no colo da Carol. Boa noite, Mari, por favor. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Então, Marcelo, é uma gestação que teve 40 semanas, que tudo direitinho, tudo... na verdade, no começo a gente teve assim, um sufoco, né? Até encontrar um médico que fizesse o pré-natal dela direitinho, que aqui no Âncora é muito difícil um médico que seja responsável para essa área. Na verdade, o postinho, ele tem um médico da família que ele faz tudo, ele faz um clínico geral, né? Que ele faz o papel para tudo. E nós fomos parar lá no Cláudio Ribeiro, lá que a gente encontrou uma ginecologista obstetra que deu toda assistência, excelente a menina. Só que assim, durante as 40 semanas, correu tudo perfeitamente. Carol tomando os remédios direitinho, todas as ultrassons, tudo certinho, bebê saudável, um bebê que nasceria com 55 centímetros, desculpa, e 3,8 kg. Só que eu não sei nem te informar o peso dele certo, porque mais do que isso, né? 3,900, por aí, um bebê perfeito. Saudável. Só que assim, a gente não sabe o peso, porque ele não foi pesado, né, na hora que nasceu, porque o médico deu prioridade em salvar a vida dele, então não pesou, não mediu, não fez nada disso. Entendi. E a nossa peregrinação começou na quinta-feira, eu não lembro certa data, eu levei Carol para o HPM, Macaé. Porque, na verdade, a gente já estava com medo de ir direto para o hospital daqui, porque eu conheço tantos outros casos próximos a mim, que eu já estava até com medo, preferi já ir para outra cidade logo. Carol tem uma amiga que, inclusive, perdeu o bebê. Não teve a mesma sorte que a gente. Perdeu. Do Hospital de Rio das Ostras? Rio das Ostras. Isso tem também por o mesmo problema da violência obstétrica, forçada a passar. Igualzinho? Igualzinho. A menina foi várias vezes no hospital. O médico falava que não estava na hora. Aí, na última vez que ela foi, o bebê já não se mexia mais. Aí ela falou com o médico, eu não estou sentindo o bebê mexer mais. Aí ele falou que é normal, que a criança, o bebê fica sem espaço.
Aí, quando foi fazer um ultrassom, viu que o bebê já não tinha respiração mais. Aí fizeram uma cesárea de emergência para tirar o bebê morto da menina. E isso tem uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. E eu não queria que a minha filha tivesse passado pela mesma situação. A gente nunca imaginou que ela ia passar pela mesma situação da amiga dela. Aí eu levei ela para o HPM, chegamos lá, ela estava com 2 de dilatação na quinta-feira. Estava com um de dilatação. Eu sei que ela passou na mão de uns 3 médicos. A gente ficou lá praticamente a quinta-feira inteira. E eu falei, não vou embora, não vou embora. Pro resto, Carol nem quis falar mais. Eu cheguei lá com sangramento já, né? Já com sangramento. Chegou lá com sangramento. Carol, mãe, eu quero ficar em casa. Vou embora para casa que ninguém vai resolver meu problema. Peguei e vim embora para casa. Quando foi na sexta-feira, voltei com Carol pro HPM com 2 de dilatação. Aí mandaram a gente para casa. Viemos para casa na sexta, no sábado, 3 horas da manhã. Na verdade, eu vim para casa e a médica falou que eu só teria bebê na próxima sexta-feira. 8 dias depois. Que eu ia ficar sentindo dor, que seria normal sentir a dor. Aí eu vim para casa. Isso foi em Macaé, no HPM. Isso foi no HPM. Fiquei sentindo dor, muita dor. Aí quando foi de madrugada, eu não aguentei. Falei, eu não aguento mais. Aí foi quando ela me acordou, o marido dela me acordou às 3 horas da manhã. Aí eu falei assim, bom, 3 horas para a gente ir para o HPM e chegar lá e não resolver nada, vamos aqui mesmo. Só que já tinha um plantão aqui que eu não queria bater nesse plantão. Não queria porque eu já conhecia casos. Então eu falei, eu não vou bater nesse plantão. Desse mesmo plantão? Esse mesmo plantão. Cheguei lá, dei de cara com um plantão que eu não queria. Infelizmente. Eu fiquei de 3 horas da manhã, né? Que foi a hora que a gente deu entrada. Carol chegou lá, aplicaram o Buscopan na veia. E eu tinha que ficar lá dentro com dor sozinha, não podia ter acompanhante Não comigo. podia. A lei fala que a gente tem Você acompanhante. não teve acompanhante? Não, eu fiquei no corredor. No parto? Eu fiquei lá dentro sozinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que durante o parto não pôde ter acompanhamento. Durante o parto, sim. Tá. Na verdade, Marcela, a lei diz que a gestante ela tem direito no antes, durante e depois. Só que o antes, a pessoa fica no corredor e a gestante lá dentro, sem saber, a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo lá dentro. Porque no trabalho de parto, no caso, né, era o momento que eu deveria ter um acompanhante também. Verdade. Então, aí teve 1h da madrugada que eu bati na porta e pedi a enfermeira, deixa eu dar uma olhadinha na minha filha. A enfermeira boazinha deixou, entrei, perguntei minha filha e a dor. Ela, mãe, parou. Aí eu peguei, saí e continuei do lado de fora. Uma certa hora eu vi o dito cujo do médico, ele apareceu no corredor todo amassado, cara amassada, roupa, estava dormindo. Foi a hora que ele veio para poder examinar a Carol. Carol continuava com 2 de dilatação, não tinha dilatado mais. Da sexta-feira até no sábado, não tinha dilatado mais. Aí, quando foi 11 horas da manhã, mandaram a Carol descer para poder fazer uma ultra. Aí Carol desceu, eu desci com ela e ela levou muito tempo na sala fazendo a ultra. A médica da ultra ficou medindo o cordão umbilical de Arthur várias vezes, sabe? E eu fiz uma ultrassom 2 dias antes, eu tinha feito uma ultrassom e o médico tinha falado comigo, esse bebê não vai ser normal porque ele é muito grande. Aí eu levei... Eles já sabiam que o bebê era grande. Deixa eu só fazer um esclarecimento para vocês, Carol e Mari. Existe uma lei, a Lei 8080/90, que é a lei do SUS, em seu artigo 19J, no parágrafo... Deixa eu só ver aqui. No 19J caput, né? Que os serviços de saúde
do Sistema Único de Saúde, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto. O trabalho de parto é o parto e o pós-parto. Ele fala trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Então, já de antemão, eu digo que a atitude dentro do hospital municipal foi incorreta. Existe uma lei própria do SUS. A interpretação não precisa ser um grande advogado ou para interpretar uma lei dessa. É bem claro. Então, já vou me manifestando, dizendo para a senhora para vocês que existe uma lei que amparava a sua presença lá, tá? Desculpe interromper, só para deixar bem claro o primeiro problema que foi causado, que não deveria ter sido causado. Então, e a gente até tirou uma foto, que é até bem irônico, que na entrada assim do hospital, lá em cima, né, onde ficam as grávidas, tinha um dizer bem grande sobre isso, que a grávida poderia ter um acompanhante e tal, lembra? Não tem, logo na entrada ali do pré-natal, no hospital, no corredor em cima, tem um banner bem grande falando isso, inclusive a lei que eu não me lembro agora, mas que a gestante tem direito no antes, durante e depois. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Então, aí dando continuidade, eu sei que mediu várias vezes o cordão do Arthur e pediram Carol para subir para esperar o resultado da ultra lá em cima. Aí, com isso, o meu marido chegou no hospital, eu desci para falar com ele, foi coisa de 5 minutos, foi muito rápido. Eu desci para falar com ele, a enfermeira desceu para me procurar, aí ela foi lá em cima, no caso, falou comigo, né? Ela falou assim, você vai ser operada agora, a gente vai fazer uma cesárea. E eu fiquei super feliz. E ela falou, calma, né? Eu pensei que realmente era por ele ser muito grande, porque a mulher tinha visto na ultrassom, né? Eu falei assim, deve ser porque ele é grande, fiquei até tranquilo. Eu falei, então tá bom, pelo menos vai nascer logo, né? E eu fiquei super feliz, sabe? Na hora eu já mandei notícia para todo mundo que estava esperando, vai nascer de cesárea, não tem como ser normal. Todo mundo numa felicidade. Aí a enfermeira desceu e falou assim, faz a internação da Ana Caroline, que ela vai fazer uma cesárea. Aí eu fui, fiz a internação e subi, porque eu queria ver o parto dela. Quando eu cheguei na sala de pré-parto, a Carol já não estava na sala mais, já estava dentro do centro cirúrgico. Não, e antes, na hora que eles foram lá pedir para você fazer, me colocaram lá na maca e o médico foi almoçar. O médico foi almoçar. Eles me deixaram na maca, já tava, o prontuário já subiu dizendo que ele estava com sofrimento, que tinha que fazer o parto. Mas ele chegou, falou assim, cadê a acompanhante? Não, aqui da injeção. Anestesista. Cadê a anestesista? Aí a médica foi e falou, ela desceu, acho que foi almoçar. Aí ele, então a gente vai fazer esse parto depois do almoço, eu vou descer e vou almoçar também. E, inclusive, Marcela, eu ainda brinquei com o médico, tá? Eu estava no corredor, eu não saí do corredor em momento nenhum. Em momento nenhum, eu deixei minha filha sozinha. Eu brinquei com ele, tá? Ainda brinquei com ele, porque eu não sabia da real situação. E quando eu tava na maca, o Arthur mexia muito, ele mexia demais. Aí eu sei eu sei que Carol, né, ficou no corredor, aí eu bati na porta do centro cirúrgico, falei que eu ia ser acompanhante, aí me arrumei para poder entrar na sala, aí entrei na sala, com Carol já estava toda preparada, aí já era 12:00 e pouquinho, o médico veio e aí ali começou assim, o pior momento de nossas vidas, pior momento. É uma coisa que, assim, eu não desejo para ninguém, sabe? Eu não tenho inimigo, não, mas não desejo para ninguém. Você esperar 9 meses para ter um filho e ver a criança nascendo, a sua filha olhando para você, que eu estava sentada do lado da minha filha, e, assim, eu não podia esboçar nenhum sentimento com o rosto, senão ela ia perceber.
na hora que tiraram o Arthur, ele já nasceu molinho, sabe? Molinho, assim, com a cabecinha para baixo, os bracinhos já bem molinho. E o pediatra veio, aí o médico estava limpando o rosto de Arthur, o pediatra veio correndo e falou assim, não, ele já está até com o olhinho aberto, ó, me dá aqui. Mentira, ele estava todo molinho, sabe? Aí ele pegou, ele levou lá para dentro. Aí eu comecei ouvindo um barulho muito forte. Eu acho que era do motor que estava fazendo sucção no pulmão de Arthur. E esse motor era um barulho muito forte mesmo. E ficou ali uns 20 minutos mais ou menos ligado. Aí eles tinham me esquecido lá dentro. Eu fiquei lá dentro muito tempo, enquanto eles estavam costurando Carol. Lembraram de mim e me pediram para sair. Aí eu saí e meu genro já estava do lado de fora. Eu falei, está acontecendo alguma coisa, só que eu não sei o que é. E a anestesista entrou na sala, ficou do meu lado, falando com as médicas, com a médica e com o médico que estava me costurando, falando assim, o bebê engoliu muito mecônio, o bebê engoliu muito mecônio, falando assim, desespero do meu lado. Ela tinha que ser profissional, não foi, né? Falando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Uma mãe que estava só de cesariana, que ela não estava pagada, fica escutando isso. Aí eu saí e falei com o meu genro, tá acontecendo alguma coisa, mas eu não sei o que é. Aí, na hora que eu acabei de falar com ele, sai o médico correndo com o Arthur já entubado. Ele aspirou o Arthur, o pulmãozinho de Arthur, entubou o Arthur e levou para o berçário sem nada. Só enfiou o Arthur no berçário, entubado, sem nada. Não tinha um aparelho em Arthur, não tinha nada. Aí o médico foi para lá, aí o cirurgião que tinha feito o parto saiu, eu segurei ele. Eu falei, o que está acontecendo? Minha filha está bem? Aí ele falou assim, sua filha está bem, mas se o seu neto não sair daqui hoje, ele não vai sobreviver. Aí aquilo dali eu comecei entrando em desespero. Comecei ligando para todo mundo. Eu trabalho em salão, tenho vários clientes que trabalham na área da saúde. Falei, eu vou ligar para todo mundo para ver se alguém pode me ajudar a tirar tudo aqui. E eu comecei ligando. Quando eu desci para a recepção do hospital, tinha assim, umas 20 pessoas lá embaixo. Todo mundo já com o telefone na mão, ligando, um ligando para o outro, para a gente tentar tirar o Arthur de Rio das Ostras. Aí eu sei, assim, com menos de 1 hora, inclusive, as pessoas, né, que você citou aí, que correram atrás também, fizeram ligação e ajudaram a gente. E com menos de 1 hora, graças a Deus, a gente conseguiu a ambulância da transferência do Arthur. E o próprio médico que me operou, ele falou que o parto tinha que ser feito quando eu cheguei. Tinha que ser feito pelo médico, pelo plantão anterior. O plantão anterior que tinha que ter feito. Ele falou, ele tinha que ter feito esse parto quando ela chegou. Inclusive, Marcelo, o plantão que Carol entrou de madrugada, quando ele saiu, ele virou para o outro médico que ia começar e falou assim, boa sorte. Tipo assim, ele ficou com preguiça de fazer uma cesariana, deixou o pepino para o outro médico que entrou, entendeu? E aconteceu isso tudo com a gente. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu estava presente lá, eu posso atestar o desespero, a preocupação de todos ali. Foi uma coisa, assim, uma coisa que me marcou muito aquele dia, quando eu conheci, inclusive, a sua mãe. A sua mãe foi uma das precursoras para o Conexão Riostrense fazer vídeo. Eu até então não tinha feito nenhum vídeo. Aquele dia eu gravei sua mãe falando, não sei se é sua mãe, sua sogra, não sei, a avó da Carol. É minha mãe. E ela com muita dor no coração falando aquilo tudo. Aquilo ali, eu com a minha esposa falei assim, olha, me abriu um horizonte para a gente poder ajudar as pessoas. A gente aqui, diferentemente de que muitos falam aí, que isso é uma página política de algum candidato, não é. Carol sabe da minha conduta, Júnior sabe da minha conduta, tenho os meus ideais políticos sim, mas não faço da plataforma Conexão Riostrense uma plataforma política. Eu estou aqui para
dizer para a população que tudo isso que você falou, eu estava lá embaixo e escutei de todo mundo isso. A minha preocupação disso tudo que nós estamos conversando é uma só. Não havia maquinário para atender o Arthur? Não havia nada, nem maquinário que pudesse sustentar a vida dele, não? Não havia uma UTI neonatal? Não havia, porque a gente pediu uma UTI móvel para poder levar para Macaé na época, né? Foi isso mesmo. É isso aí, Júlio, para você ter uma ideia de que da necessidade, é porque não são os filhos deles, não são os netos deles que passam por isso, não, Júlio. Eu estava lá, vi o sofrimento de muita gente, e a gente pega, deixa eu te dizer uma coisa, a gente tinha emenda impositiva aqui, uma emenda impositiva é o dinheiro do vereador já pronto, para poder fazer uma UTI neonatal. Não foi feito. Até hoje. Agora, imagina, minha esposa tem um neném, vai para lá, tem um infeliz tratamento como esse. O que eu faço? Vou fazer o quê? Numa época de Covid-19. Vou para onde? Hoje não tem Macaé. Aquela menina... perdão, pode falar, Júlio. A própria Constituição, né? Se você pegar lá o artigo 196 até o 200, ele vai falar justamente para essa área da saúde, né? Então, se você for ver o 196, ele diz que é para ser garantido, né? Dever do Estado garantir mediante política social e econômica que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário. Então, quando a gente fala assim, a redução de risco, é justamente esse trabalho preventivo, né? Então, a UTI neonatal é uma coisa assim, que já seria extrapolando o limite da prevenção, né? Você tem o acompanhamento neonatal que deve ter nas clínicas da família, né? Que deveria funcionar de uma maneira correta. Infelizmente, pelo relato dela, não é uma coisa que funciona muito bem no município. E a UTI neonatal seria o extremo da necessidade do município, né? Do munícipe que precisa do serviço público, né? Então, isso aí entra nesse debate de política pública, que é necessário, a política pública ela é gerada em cima de uma demanda, né? Uma demanda para haver uma ausência ou um excesso de algum serviço dentro do município ou dentro do estado, né? Então, você teve aí esse caso, para mim está bem característico como uma violência obstétrica, né, a própria de não permitir a permanência do acompanhante junto à pessoa que estava em trabalho de parto, a parturiente. Então, isso aí você já foi contra todos os princípios previstos na legislação, inclusive, né? Então, o que a gente tem a dizer sobre o assunto é realmente a revolta, né, e essa morosidade que a gente tem dentro do legislativo, de impor uma situação para o executivo para que seja feito da maneira correta em tempo hábil. A gente está debatendo realmente um assunto de saúde, que é uma coisa, hoje está na mídia por conta da própria situação de pandemia. Então, todo esse trabalho preventivo que estão fazendo hoje em relação ao combate à pandemia, à proliferação, ele não é diferente de um trabalho preventivo que deve ser feito através de política pública nas unidades básicas de saúde do município. É uma coisa simples e é obrigação do município, inclusive. Né, o que a gente tem realmente que fazer é partir do nosso direito de cidadão, ele é previsto, inclusive, na lei orgânica do município, né, que o cidadão ele pode pedir, ele pode solicitar via processo legislativo, através do seu vereador, um debate de qualquer tema dentro da Câmara. Então, isso é uma coisa que é o direito. O que precisa realmente é o cidadão, assim como você abre esse canal para a gente discutir todos os assuntos referentes ao município, é realmente essa organização, essa iniciativa que a gente precisa ter da população. Deixa eu aproveitar o gancho do Júnior, fazer uma pergunta. O presidente da Comissão de Saúde, o vereador presidente da comissão, procurou vocês para ajudar em alguma coisa, para perguntar, para orientar? Não. Não? Então fica aqui já... Perdão, pode falar. Ninguém procurou a gente, não. Inclusive, quando eu falei, né, que eu falei via telefone com o diretor do hospital para pedir a transferência, né, para que ele tomasse consciência do que estava acontecendo ali naquele momento e para ele conseguir a transferência,
ele virou para mim e falou que isso acontece todos os dias, que o nome do bebê entrar na lista de espera, aí eu falei assim, mas espera um pouquinho, para o nome do bebê entrar na lista de espera, tem que alguém ter alta ou morrer alguém? Aí ele falou assim, é assim que funciona. Aí, assim, eu fiquei assim, tão indignada, sabe, com aquilo, que eu passei o telefone para quem? E, inclusive, eu fiquei sabendo que o hospital que recebeu o Arthur lá em Macaé é um dos melhores hospitais. Ele pegava vários bebês de Rio das Ostras, mas que a prefeitura parou de pagar. Eu lembro disso. Uma das dificuldades da gente conseguir transferir seria isso, lembra? E aí a gente conseguiu contornar o vereador Maciel, o Adalberto, eles ajudaram muito nesse processo. Eu lembro que, até então, eu não sabia disso. Naquele dia, fiquei sabendo disso, fiquei horrorizado com essa informação. Um absurdo. Então, até então, eu também não sabia, porque eu nunca havia passado por isso, né? Então, eu não sabia. Aí eu fiquei assim, indignada. Como que pode, né? O Hospital de Rio das Ostras não dá assistência para as pessoas e o único hospital que pegava os recém-nascidos não estava recebendo para fazer o trabalho. Eles não têm obrigação de pegar paciente daqui de Rio das Ostras. Né? Cada município tem que ter o seu hospital docente, tem que ter quem segura o pepino, né? Vamos dizer assim, não é a gente ter que sair de Rio das Ostras para fazer nada em Macaé, não. Até porque aqui tem muito dinheiro. A saúde daqui tem muito dinheiro. Entendeu? Então, assim, é injusto a gente estar passando por isso, sabe? Sendo que poderia estar tudo andando em ordem e, infelizmente, não está. Infelizmente, nós que somos a minoria, a gente não tem voz ativa, vamos dizer assim, sabe? É muito difícil. Muito difícil a gente não ter quem lute pela gente. Muito difícil. Eu acho que a gente está escolhendo mal quem nos assessora. Está na hora de mudar. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Mari. Você tem ideia de quantas pessoas, quantas mães sofreram nesses últimos anos esse tipo de problema que você teve, Carol? Assim, olha, Marcelo, eu conheço umas 5 pessoas que passaram por isso. Quantas pessoas, mais ou menos? Eu conheço muitas pessoas, muitas. Eu conheço casos que os bebês, infelizmente, não sobreviveram. Conheço o caso que é uma colega minha, que o bebê dela não faz absolutamente nada, precisa de aparelho o tempo todo. E essa sua amiga que tem o bebê com esse problema, o município dá uma ajuda para ela? Teve que entrar na justiça? Teve que entrar, aí agora eles dão, mas assim, porque ela conseguiu ganhar na justiça. Na justiça, né? E as outras que perderam o bebê, a prefeitura dá o atendimento psicológico, faz grupos de encontro de mães, sabe disso? Se assistência social, por exemplo, vai algum psicólogo na casa dela conversar com ela? Não? Não. É porque nós até convidamos, né, umas mães que tiveram esse problema e elas não quiseram falar do assunto, porque dói muito. Perder um filho, natural da vida é a gente enterrar os pais, não enterrar os filhos. Uma mãe que enterra um filho é uma parte da vida dela que está indo embora. Eu até entendo, me solidarizo com elas, mas não existe nenhum tipo de auxílio da prefeitura para essas pessoas que perderam psicólogo. Não. Ninguém procura nem saber. Mas você sabe se elas se juntaram? Por exemplo, eu fui servidor público, então conheço um pouco disso. Todo evento danoso, que eu vou chamar de um evento danoso, tá? É uma tragédia, mas eu vou chamar para ficar uma coisa mais assim, mais genérica. Todo evento danoso, ele gera uma investigação interna administrativa. O nome é processo administrativo. Vocês estão cientes se teve alguma investigação, se foi feita alguma investigação de negligência, informaram a vocês o andamento dessa investigação, ou trataram isso de uma forma super normal e nunca mais vocês tiveram notícias de nada? Logo depois que eu
3 ou 4 dias depois, acho que foi uns 4 dias depois, porque eu já estava em casa, me mandaram mensagem que tinha falecido um bebê também. A menina foi, eles ficaram forçando o parto normal, 4 dias depois de mim. E o bebê Mas morreu. essa mensagem para você? Sim, me mandaram Esse é o apoio mensagem. psicológico, Tinha Marcelo. Porra, cara, isso é uma violência psicológica. Isso aí, porra, vou te dizer. Infelizmente, Carol e Mari, a gente aqui hoje está falando de um vencedor. Seu filho é um vencedor. Ele lutou muito, ele teve ajuda, mas só ajuda não ia adiantar nada. Ele quis viver. E fico triste, Júlio, pelas bebês que não vingaram, pelas mães que estão hoje chorando, tiveram que enterrar seus filhos, e por essa amiga que tem esse bebê, porque a melhor coisa do mundo, eu fui pai velho, sou pai agora de uma menina de 2 anos, então, e outra de 6. A melhor coisa do mundo é você ter uma criança em casa. Descobri isso depois de muito tempo. E não imagino passar o que vocês passaram. Eu acho, Júnior, que existe uma comissão não, dentro da Câmara dos Vereadores existe uma comissão de saúde, onde o presidente é um médico, vou te dizer, o presidente da Comissão de Saúde é um médico. E eu estou falando, ele deveria olhar esse tipo de situação com outros olhos. Não devia estar fazendo live, devia estar verificando o que aconteceu, porque ele até fez uma CPI que não deu em nada, né, Júlio? Ou deu? A CPI foi arquivada, né, Marcelo? A gente tem Foi duas arquivado de CPIs novo? arquivadas. Duas CPIs arquivadas aí. E é aquele jogo de empurra, né? Tá na mão de um, tá na mão do presidente da Câmara, mas na verdade eu ainda acredito que seria ideal que ele se manifestasse por ele ser o presidente da Comissão de Saúde, né? Então, realmente é quem deveria estar decidindo e estar dando alguma satisfação, alguma coisa do tipo. Deixa eu fazer uma pergunta, Ana. Você teve acesso ao seu prontuário, não? Ainda não, ele está enrolando. Ainda não, Quantos anos tem o Arthur? Oi? Quantos anos tem o Arthur? O Arthur tem 7 meses. 7 meses. Tem 7 meses que o prontuário está no hospital, que ele não tem acesso. 7 meses está no hospital. Porque eu preciso da vacina para colocar no cartão. Eu fui lá 2 vezes. Aí, uma vez falaram que não era naquele dia, era em outros dias. Aí eu vou até tentar amanhã ir ao centro, vou até tentar passar lá de novo. Eu acho que em último caso, até a sua manifestação poderia ser feita através da Câmara dos Vereadores, inclusive. Então, você poderia mandar um ofício direcionado aí ao presidente da Câmara para ele encaminhar para o presidente da Comissão de Saúde pedindo essa informação, né? E você pode abordar, inclusive, a situação que aconteceu com você, né? E que seja realmente investigado se foi aberto um processo administrativo, e para a gente até ter mais informações, né, Marcelo? Além do caso dela, das outras mães também que passaram por situação semelhante. Né? Lembrando que o direito à informação, né? Estou vendo aqui agora no artigo 7º aí da Lei 8080, que é a do SUS, né? Ele tem aí o direito à informação, lá no artigo 7º, no item 5, direito à informação às pessoas assistidas. Então, isso aí é um direito seu de ter essa informação. Até pela situação, eu acredito que houve aí uma certa omissão do corpo técnico, né, do pessoal que atendeu no momento, o médico, né, quando a gente começou o assunto aí, um pouquinho antes, a gente estava discutindo essa situação de violência obstétrica, né, foi feita uma recomendação do Conselho Federal de Medicina que não usasse esse termo, né, que esse termo não fosse utilizado mais em nenhum relatório, né, mas a violência obstétrica, ela nada mais é do que uma conduta abusiva, né, do médico, de quem está fazendo o procedimento, né? Então, dentro desses casos aí, você vai ter situações de negligência, imperícia, imprudência. No seu caso, eu acho que teve, no mínimo, aí uma negligência e uma própria imprudência, né? Se você for ver imprudência, é aquela situação em que o profissional, ele sabe fazer, mas ele faz errado, ele faz de maneira errada, ele é imprudente na situação, né? E a negligência, a gente pegar um exemplo mais recente, né, da menina aí que faleceu recentemente, porque o médico parece que esqueceu a placenta dentro dela ainda, e depois veio um relatório de Covid, que foi Covid,
mas a última informação que eu tive também, não sei se é verídica, mas que o pessoal divulgou bastante, é que o prontuário dela havia até desaparecido, né? A família estava atrás desse prontuário e não teve o acesso ao prontuário. Então, a gente está numa situação aí dentro da saúde no município que carece realmente de informação, e nada melhor que o representante da Comissão de Saúde, o presidente da Comissão de Saúde, se manifestar nesses casos aí. Eu acho que realmente é o que o munícipe espera, né? Afinal de contas, o direito à saúde é a obrigação do Estado, a obrigação do município, né? Inclusive, Marcelo, a situação quando mencionou aí de não ter um neonatal aqui no município, se você olhar a própria Constituição Federal, ela ainda pode fazer uma parceria aí com instituição privada, né? Então, numa necessidade, numa emergência, qualquer coisa do tipo, nada impede que seja encaminhado para a instituição privada, numa emergência. E você pode firmar, inclusive, aí um contrato de direito público junto com essa instituição privada. E sem citar nomes, a gente sabe que aqui no município a gente tem, inclusive, um hospital, né, um hospital bem estruturado aparentemente, e por coincidência aí tem a situação de uma pessoa em comum, né, na comissão de saúde. Então, eu acho que realmente falta um pouco de iniciativa do poder público através dos seus representantes aí, falando agora a própria Câmara Legislativa, né, a Câmara dos Vereadores, de fazer que funcione a lei, né, que realmente funcione. Situação de emenda impositiva aí que não foi utilizada, dependeu realmente aí de um trabalho mais efetivo da legislação, né, do próprio vereador, de cobrar que seja feito isso, exato. Vou te dizer, pode falar. Inclusive, referente a prontuário, na alta de Carol, a primeira coisa que veio assim na minha cabeça, fotografa o prontuário de Carol, no leito, em cima do leito, fica escrito prontuário número tal. Cada leito tem. Eu fotografei. Assim, do nada, sabe? Eu fotografei. E outra coisa que eu acho muito errada aqui também, no caso de Carol, a equipe, às vezes tem um médico que não vale nada e tem uma equipe muito boa. Ou vice-versa. As enfermeiras totalmente mal preparadas entravam no quarto de Carol para medicar. Ué, cadê o seu bebê? Tipo assim, elas não liam um prontuário, sabe? Para ver que o bebê tinha sido transferido, que não estava ali com ela. E a gente ficava assim, toda vez que isso acontecia, a gente ficava muito chateada, porque o bebê não estava ali e a enfermeira totalmente mal informada. E eu acho que um erro também deles foi, tipo assim, me colocaram num quarto com uma menina que tinha ganhado o bebê, tava tudo bem, e eu lá sem o meu. Eu, tipo assim, eu achei bem errado. Tanto é que eu percebi que a menina, ela não dormia. Ela ficava com medo, creio eu, né? E ela não sabia o que poderia acontecer com o meu bebê ou não, o que eu poderia fazer com o bebê dela, entendeu? Acho que foi uma coisa também que me ferraram bastante. Isso é uma violência psicológica, Carol. Entendeu? Tinha assistente social lá para acompanhar você, não? Oi? Não. Assistente, não? Assistente social. Em nenhum momento. Como é que pode, Júlio? Como é que pode? Uma situação dessa tão grave, tem uma situação... Outra coisa, Marcelo, uma coisa boba, tá? Mas eu vou falar como mãe. Tem uma filha que acabou de fazer uma cesárea, tem que levantar no dia seguinte para tomar um banho e não tem água quente no hospital. Não tem. Eu não dei banho na minha filha. Eu falei, não vou dar banho de água fria, minha filha é misturada. Vou dar banho em casa. Eu achei um cúmulo isso. Uma coisa simples, mas é um conforto para uma pessoa. Eu fiquei muito agitada com isso. Não é nem questão de conforto. Não é mais nem conforto, né? Seria mais uma obrigação, inclusive, né? A gente está falando de um hospital público que recebe recursos, né? 25% do que prevê aí dentro da... 25%, se não me engano, do que prevê do orçamento, ele é destinado à saúde, né? Então, recentemente, a última notícia que eu vi, amplamente divulgada, inclusive pela prefeitura, foi o conserto dos elevadores, que já estavam há 2 anos sem funcionar. Mas então, acontece que teve o conserto sem manutenção.
Olha o problema. Sem manutenção. Marcelo, aí a gente vê aquela situação, né? É feito um contrato quando foi feita a instalação dos elevadores e o contrato não prevê a manutenção, né? Você tem uma vida útil do elevador e numa necessidade, de novo, a prefeitura vai ter que investir um dinheiro ali por conta dessa falta de manutenção no contrato de instalação do elevador, né? Então, para mim, isso é falta de gestão. Realmente, sim. Júnior, gestão pura. Sem dúvida, Marcelo. Marcelo, aí a gente entra naquela situação, né? Vamos falar aí de política pública, né? A política pública ela se inicia com um problema que é identificado, né? Então, através disso aí são gerados, tem mecanismos, né, ferramentas que são utilizadas para fazer com que seja atendida essa demanda, né, um excesso ou uma carência, alguma coisa do tipo. Então, o ideal, né, da política pública é que ela seja feita e tenha mecanismo para fazer sua avaliação. Então, vai chegar num momento que essa política ela pode ser simplesmente deixada de lado, porque ela não é viável mais, ou ela pode continuar e tendo a sua melhoria aplicada, né? Então, quando a gente fala de gestão do dinheiro público, principalmente, isso engloba todas as secretarias, principalmente a Secretaria da Saúde, que aqui a gente vê realmente uma deficiência muito grande. Essa gestão do dinheiro público, ela nada mais é do que uma política pública que não está sendo feita da maneira correta, né? Ela não tem gestão sobre ela. Então, esse é um problema, infelizmente, que a gente passa no município. Aí as meninas, as mães que precisam do hospital para ter seus filhos, né, para passar pelo todo esse procedimento. Então, acho que realmente depende aí de uma mobilização maior da Secretaria de Saúde, da Comissão de Saúde, para avaliar essa situação. Né, o seu prontuário ele deve ser completo desde a sua internação, desde o momento da internação até a sua saída. O correto seria que nesse prontuário tivesse todo o problema que você passou dentro do hospital, a demora para atendimento, o tempo que você ficou em trabalho de parto eventualmente, qualquer manobra que tenha sido feita pelo médico para ajudar, né, no parto, durante o parto. Então isso aí é uma coisa importante, a informação que deve constar no seu prontuário. Né, em cima, e ele é o ponto inicial para começar uma investigação. Se já não houve uma investigação administrativa interna, seria agora partir realmente para o munícipe, né, fazer esse questionamento. Controle externo do município. Exato. E se não foi feito na época, que seja feito agora. Né, porque é só identificando o problema que a gente consegue encontrar a solução. Né? Não adianta a gente debater simplesmente o problema, porque o munícipe tem o que reclamar, vai reclamar algumas vezes com razão, outras não, mas naquelas com razão e naquelas sem razão, o município tem a obrigação de se justificar. Ele tem que dar uma justificativa para o que está acontecendo. É verdade, é verdade. O que acontece hoje? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né, Júnior? Carol, se você estiver passando mal, vai ser difícil de você ser atendida. Só se você estiver à beira da morte. Eu digo isso porque nós temos um hospital de campanha que foi inaugurado. Não sei se você viu, Carol, Mari, não sei se vocês viram. O hospital de campanha sendo inaugurado. O representante do governo na Câmara Municipal lá, alguns vereadores. E, segundo informações de pessoas que estiveram lá, as camas são velhas, as camas não são novas. Tem 2 ou 3 respiradores, o resto está tudo vazio. Sabe por quê? Porque foi uma inauguração só para fazer barulho. A gente está abandonado, a gente não tem... Se a gente tiver Covid, se você tiver Covid num grau mais amplo, mais forte, você tem que sair do município. Tem que ir para Araruama, já não dá mais. Volta Redonda, já não dá mais. Angra dos Reis, a doutora que esteve aqui na semana passada, falou que está lotado. Não adianta levar para lá. A gente não tem uma estrutura, uma gestão de saúde completa, um ciclo completo da saúde. Ele pode ter uma base razoável, mas se a pessoa piorar, não tem o que fazer. Vai levar para onde? Hoje? Para Macaé? Ele não vai aceitar. O doutor Aloysio não vai abraçar todo mundo. Não está aceitando. E, Júnior, não sei o que pensar. O caso da Carol, eu converso com a Carol há muito tempo. Peço a mãe dela e ela para a gente conversar, falar sobre esse caso do Arthur,
explicar que ele é um herói, é um vencedor. Isso vai ficar marcado na vida dele. Ele vai saber que ele foi um vencedor, onde tantas crianças não conseguiram viver. Infelizmente, Marcelo. Infelizmente. Mas não viveram não é porque não queria, não, nem porque a família negligenciou, porque o município não abraçou. Hoje eu fico vendo o seguinte, todo mundo tem medo de ter filho, todo mundo tem medo de operar a parte de ortopédica, que é impossível, a gente não faz operação ortopédica. Apesar da gente estar fazendo a ampliação do centro cirúrgico de um jeito esquisito, mas estamos fazendo. Então, a gente aqui hoje não tem. Você fala assim, o que eu posso fazer aqui em Rio das Ostras? Não sei. Clínico geral. Só isso. Marcelo, eu vou... Oi? A minha vizinha aqui, até aconteceu com ela também. Ela foi pra lá sentindo muita dor. A enfermeira falou com ela, ó, não tá na hora ainda, vai pra casa, toma um banho, se a dor apertar, você volta. Aí ela me ligou. Nisso que ela me ligou, eu falei assim, não, você tá com sangramento, você não vai pra casa, não. Aí ela foi também pra Macaé. A médica falou com ela que se ela tivesse esperado mais um pouquinho, a filha dela tinha morrido. Pô, que E absurdo. o médico que estava operando ela ficou falando, nossa, a gente não aguenta mais esse povo de Rio das Ostras que vem tudo pra cá pra gente fazer parto. Assim, operando ela e falando, reclamando que todo mundo vai pra lá. Como se a culpa fosse da paciente, né? Não é, pô. Com esse negócio de assim, que nem nós tivemos muita sorte do Arthur ter sido transferido e ter voltado pra gente. A primeira coisa que eu tive que correr e fazer foi um plano, que também não tá grande coisa, mas te dá mais assistência do que o SUS. Porque a gente ia receber um bebê de UTI sem saber como que ele ia voltar pra gente. E ele toma anticonvulsivo. Ele toma anticonvulsivo. Entendeu? Então, assim, Entendi. Carol ia tê-lo todos os dias, não teve suporte de ninguém, de prefeitura, de ninguém, né? Ia por conta própria. E assim, eles não estão nem aí. A verdade é essa, eles não estão nem aí. Aí quem tem que correr atrás do prejuízo somos nós mesmos, sabe? Então, hoje a gente tem que trabalhar, correr atrás para conseguir manter o plano, porque a gente tem que fazer acompanhamento aí, no mínimo, até 2 anos dele. Porque a médica falou que, assim, até então ele não apresentou nada, nenhuma sequela, mas que ele pode apresentar ainda. Entendi. Essa médica é pediatra dele? Infelizmente, por aqui, sem ter plano, não dá. Essa médica é pediatra dele, mas não é do hospital municipal, né? Particular, do convênio. Não, essa médica que me falou foi quando ele ganhou alta na UTI. Esse é de Macaé. Isso, de Macaé. De Macaé. Aí ela falou que ele teria que ter o acompanhamento de tudo até os 2 anos de idade. Tá. Hoje até... é um bebê que ele precisa de neuro, ele precisa de fono, de fonoaudiólogo, tudo ele precisa, sabe? Marcelo, eu vou só complementar aí, ela deu o exemplo aí de uma amiga dela, né, que o hospital mandou ela voltar para casa e tomar um banho, né? Ontem, depois que a gente conversou ontem à noite, eu fui fazer até uma pesquisa sobre o assunto, né? Porque realmente até para me preparar, para tentar contribuir de alguma maneira, e eu vi um documentário muito, muito bem feito por uma ONG no Nordeste do país, e um dos projetos deles lá, inclusive, trata desse acompanhamento da chegada da mãe no centro cirúrgico, né, da entrada da mãe no hospital. Então, quando ela citou esse exemplo, vai tomar um banho, vai para casa tomar um banho, uma das coisas, inclusive, orientadas pelo pessoal do hospital lá no Nordeste, que faz o acompanhamento correto, inclusive, alguns exercícios para ajudar durante o parto, para facilitar o parto, e uma das coisas que eles fazem também é a opção, você pode fazer o exercício com a bola, que é um exercício de agachamento, alguma coisa do tipo, ou você pode tomar banho, porque o banho, ele inclusive vai ajudar durante o parto, né, vai facilitar. Então, assim, é muito estranho a gente ter um exemplo numa região do país, né, Nordeste, com a saúde tão precária, né, que a gente sabe como funciona em algumas situações, é claro que não todas, mas que lá você tem um projeto de acompanhamento, e aqui a gente houve uma situação dessa, vai para casa tomar um banho, é uma coisa assim, muito sem coerência, né, não tem coerência nenhuma esse tipo de coisa. Realmente acho que
que precisa aí que seja instalado o neonatal, uma UTI neonatal no município, que o programa de saúde da família que ele seja mais bem elaborado, ele tenha esse acompanhamento melhor, porque o Ministério da Saúde ele recomenda, né, a unidade de saúde da família, ele é realmente para prevenção. Então, você tem a prevenção na campanha do diabetes, esse tipo de coisa. E uma delas previstas, inclusive, é esse acompanhamento aí neonatal, né? O pré-natal que a mãe faz, né? A parturiente faz esse acompanhamento, ele deve abranger aí desde o início, né? Desde o pré-natal até depois do parto, que no caso da Ana aí, realmente não teve esse acompanhamento, ela não teve o bebê no município, teve que recorrer a outro município, e por sorte, graças a Deus aí, teve essa acolhida lá, né? E foi bem acolhida pelo que ela falou também. Então, acho que resta a gente só manifestar a indignação, né? É verdade. Tem que se indignar, vai continuar do jeito que está. Exato, exato. Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. O nome da sua mãe é Joseliana? Joseliana. Ah, dona Joseliana, tá aqui com a gente. Um abraço. Lembro da senhora. A senhora é o primeiro vídeo da página da Conexão Riostrense. Carol, vamos ficar mais um tempinho aqui juntos. O Júnior vai falar de alguma matéria que interesse a gente dentro do município, porque nós estamos com muitos problemas. O que você falar tem problema para conversar. Então a gente vai falar mais um pouquinho. Queria que você acompanhasse com a gente, falasse de uma experiência do que ele vai falar também, se você tiver, para a gente encerrar o programa. E eu, de antemão, já agradeço a vocês. Pô, Arthur, obrigado, Arthur. Vou guardar isso aí para você. Vamos estar juntos, isso fica guardado na página. Então vamos conversar sobre o que agora, Júnior? Ô Marcelo, a gente podia só dar uma visão geral aí do que seria política pública, né? Acho que do início, como se inicia uma política pública, uma visão geral do assunto, e eu queria trazer um tema aí que, até para demonstrar também que muitas vezes a gente critica bastante, né, o município por certas coisas, mas eu acho que o cidadão ainda precisa aprender o caminho do seu direito, né, onde ele vai correr atrás para ser atendido. Então, rapidamente aqui, a política pública, ela nasce através de um problema público, né, como eu falei no início, é uma carência ou um excesso. Então, a gente teve no município aqui, recentemente, por conta da pandemia, né, um aumento aí excessivo de serviços de entrega aí de motoboy, né, motofrete durante essa pandemia. Eu sou motoboy também, trabalho como motoboy, tenho meus amigos também aí. No município a gente está falando em cerca de 300 motoboys aproximadamente, só no grupo que a gente tem de contato. Tá, esse grupo, ele faz o papel, uma parte do papel da saúde do município, inclusive, né? O motoboy, a maior parte deles não tem carteira assinada, trabalha como autônomo por conta própria. Então, ele não está assegurado em caso de acidente, não tem salário, nada disso aí. Então, normalmente, no grupo, quando acontece algum acidente com algum amigo, algum colega de trabalho, o grupo se organiza, a gente faz uma coleta de dinheiro para providenciar uma cesta básica, para providenciar um remédio, uma medicação. Então, assim, o motoboy, apesar de ser, na maioria das vezes, até criminalizado no município por conta de barulho, por conta de andar correndo, e a gente entende a insatisfação dos moradores nas situações que realmente a Ana aí com um bebezinho pequeno, provavelmente deve passar muito motoboy na sua rua e aquele barulho alto certamente incomoda, sem querer defender, mas dando uma justificativa para a gente que está em cima da moto, válida. O barulho alto do cano, ele alerta muito o motorista desatento no trânsito. Tá? A gente tem várias vezes, a gente andando de moto, você vê o motorista desatento, com o celular, conversando no celular, isso aí realmente é um problema. O barulho da moto alerta o motorista, né? Mas, por outro lado, incomoda realmente os moradores, isso aí a gente sabe disso, tem ciência disso. Então, recentemente, aí no início do ano, foi apresentado uma lei, um projeto de lei para regulamentar a profissão do motoboy no município. Esse projeto de lei foi apresentado pelo Executivo, uma iniciativa do Executivo. Tomamos ciência desse projeto de lei recentemente, né, uma coisa
de 2 semanas, e a gente conseguiu aí alertando de novo para vocês, aí, o cidadão precisa se informar para entender o caminho para reivindicar seus direitos, né? Então, a gente tem um espaço dentro da Câmara dos Vereadores. A gente foi muito bem recebido pelos vereadores, a gente foi recebido pelo presidente da Comissão de Transportes e pelo presidente da Comissão de Redação Final e Legislação. Foi debatido os assuntos sobre a lei, o que está se exigindo na lei, e a gente, em cima de reivindicações pelo trabalho, pelo que a gente vê no dia a dia, foram feitas algumas emendas, algumas considerações para a lei. Então, esse projeto de lei ele foi muito bem acatado nessa reivindicação pelo presidente da Comissão de Transportes, pelo presidente da Redação Final e Legislação, e a gente está indo para uma votação amanhã, às 5h30 na Câmara. Esse espaço foi aberto por eles. O cidadão ele precisa, como eu falei para você, no caso do seu prontuário, para pedir eventualmente um esclarecimento, alguma coisa, faz um ofício, encaminha na Câmara dos Vereadores, encaminha para o responsável na Comissão da Saúde, encaminha para o presidente da Câmara, na verdade, pedindo aí uma audiência, uma conversa com o presidente da Comissão de Saúde e pede seu esclarecimento. A gente tem a nosso favor, toda solicitação que é documentada, ela tem que ter um retorno. Então, assim, ele tem um prazo para atendimento, ele tem que responder. Se não responde nesse prazo, o cidadão pode novamente fazer sua reivindicação e, dentro do seu direito, cobrar que seja feita alguma coisa. Então, a instrução hoje, né, o conselho, pelo que eu tenho participado no município, eu acompanho o nosso amigo em comum meu do Marcelo, aí, o senhor Márcio Tadeu, né, que ele é presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Eu acompanho ele como voluntário, como ouvinte, nas reuniões mensais que são feitas dentro do município. Então, nessas reuniões são debatidos temas referentes à segurança, referente ao trânsito. A gente tem a participação das autoridades de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Bombeiros, e a gente faz reivindicações para eles. Então, a gente tem um Conselho de Segurança Municipal bem ativo no município, a gente tem Conselho de Saúde, a gente tem vários outros conselhos. O que a gente precisa realmente, a população tem que ter interesse em participar desses conselhos, tá? Eu realmente, em nome dos motoboys, dos entregadores, a gente agradece o espaço, inclusive, da página, pelo Marcelo. Quando a gente teve ciência dessa regulamentação, a gente fez um vídeo, foi feito um vídeo, o Marcelo deu todo o apoio para a gente, postou, e esse vídeo aí realmente abriu esse espaço para a gente estar debatendo na Câmara. Então, a gente tem que pensar o seguinte, independentemente de partido ou de candidato, a página do Marcelo é uma página imparcial, ela tem esse espaço aberto aí para todos debaterem, né? Já teve vereador participando, na quarta-feira tem mais 2 vereadores, né, Marcelo, participando. Exatamente. Também. Então, assim, é um canal aberto para quem quiser comentar, falar sobre a sua experiência na cidade, né? Infelizmente, a maioria das vezes a gente vai tratar muito mais crítica do que elogio, mas eu acho que a gente tem que ter também coerência nos comentários e dar crédito, né? Dar um mérito para quem merece, né? Então, eu realmente, sim, acho que o poder está do lado do cidadão, tá? A gente tem que realmente correr atrás, a gente é segurado pela lei, pode ser um pouco demorado, pode ser difícil o caminho para se trilhar, mas é o caminho correto, é o caminho certo que a gente tem que ter. O caminho justo. Então, e o caminho justo, é isso aí, Marcelo, isso que é importante. Carol e Mari, estamos encerrando 1 hora de live, passou rapidinho, né? Queria que vocês falassem a palavra final de vocês. Eu vou falar para os ouvintes o seguinte, trouxe aqui um exemplo de vida, um exemplo de felicidade. O Arthur, uma criança que teve um problema no seu nascimento, passou por muita dificuldade e está aqui com a gente hoje. A mãe Carol e a avó Mari, estamos aqui, estamos comemorando essa vitória, apresentando para a população um espaço para quem que a gente possa conversar, assim como a Carol esteve aqui, como o Júnior vai ser frequente aqui. Eu botei, inclusive, na mídia, que de 15 em 15 dias
esse programa Nossa Cidade, eu nem sei qual é o nome do nosso programa, Júnior. Porque ele é novo. Então eu quero abrir um espaço para o munícipe poder falar dos seus problemas. Eu já tenho, inclusive, aí já recebi contato através do Zap de uma pessoa que teve um problema na área de construção, eu acho, e estamos dialogando para daqui a 15 dias fazer. Então é um espaço aberto para a população, que assim como o Carol, como a Mari, como o Arthur, estão aqui falando da experiência deles, todos podemos falar. Pode falar, Carol e Mari, agora é com vocês. Eu acho assim que é bem importante, o seu canal é bem legal por isso, porque são muitas coisas que as pessoas passam todos os dias e que se a gente não colocar, se a gente não abrir a boca, não vir falar realmente as coisas que acontecem, acho que não acaba, né? É aquele negócio, né, Marcelo? Se toda vez que a gente for assaltado, levarem uma bicicletinha e um celular, e não for lá na delegacia prestar contra, falar, não vai ter índice, né? Não vai ter, então, exatamente. Aí, eu queria até complementar, desculpa só te cortar, né? O Conselho Comunitário de Segurança, ele tem aí uma estatística mensal, né? Então, essa estatística ela é apresentada para o munícipe, né, quem participa, ele sabe as ocorrências, e a Polícia Militar, através do 32º Batalhão, ela faz esse mapeamento, né, um mapeamento da mancha criminal do município. Então, assim, a gente às vezes reclama que não tem a segurança no bairro, mas aquela coisa, a polícia não sabe onde o marginal vai agir, então depende de informação do munícipe. Se soubesse, ela já estava lá fazendo trabalho preventivo, a gente não teria a situação que a gente, infelizmente, tem em alguns casos, né? Então, ressaltar também, Marcelo, aproveitar o trabalho da Guarda Municipal no município, é um trabalho que está sendo feito aí, muito bem feito, tá? A gente, também não é só elogio, né? Vamos também fazer outros comentários. Em relação, aproveitando aqui a situação de pandemia, o decreto municipal, o município, infelizmente, não está fiscalizando de acordo com o decreto, tá? A gente teve aí coisa de 2 semanas, a Guarda Municipal teve na Praia da Joana, teve na Praia Virgem, tiraram os banhistas de lá, né? Tiraram os banhistas por conta do decreto. Eu entendo que está cumprindo um decreto municipal, eu me preocupo com isso, inclusive, a situação do pessoal, todo mundo na rua, mas nesse final de semana, eu trabalho na Roberto Silveira, no Costa Azul, e eu vi passando o carro do GOI, o carro da Guarda Municipal, com apoio da Polícia Militar, que passou várias vezes lá, e o carro de som. Então, esse carro de som, ele circulou toda a praia de Costa Azul, tá? Só que não foi tirado nenhum banhista. Eles fizeram a informação via som, mas não foi feito como foi feito na Praia Virgem e na Praia da Joana. Então, eu acho que a gente tem que... O serviço público, né, as autoridades, elas têm que trabalhar sem discriminar, né? Então a gente tem que partir... Princípio da impessoalidade. Exatamente, Marcelo, artigo 37 da Constituição. Então, isso aí é obrigação do município. Então, se ele faz uma fiscalização na Praia da Joana e na Praia Virgem, a Praia de Costa Azul também faz parte do município. O decreto tem que ser seguido por todos, inclusive, né? Então, assim, no mais, parabéns por ter aberto esse canal, Marcelo, pelo esse programa novo, essa iniciativa aí, e acho que realmente tem tudo para dar certo, já está dando certo, e eu queria depois fazer uma sugestão para você aí, no final, vou fazer agora, o que gerar de demanda, eventualmente, nos vídeos que o pessoal participar, a gente tentar dar aquele auxílio, dar aquele apoio através de documento, buscando informação. Eu acho que vale a pena uma complementação desse canal aí, que a gente realmente... Nós temos um zap que dentro da página do Facebook, só clicar no zap e mandar informação para a gente. Por exemplo, da Carol, eu já vou sentar com a Mari depois e com a Carol, vou fazer um ofício para a Câmara. Eu estou me propondo a isso, tá? É isso aí, eu e Marcelo. A gente vai fazer um documento, vai falar com o vereador, o presidente da Câmara,
que, como eles fazem a fiscalização, eles têm esse poder, a gente vai colocar tudo que a gente conversou de maneira resumida e vamos pedir a ele que seja fiscalizado, né? Exato. Eles têm essa obrigação deles. Obrigação. Isso aí não é favor, não, é obrigação deles. E eu me coloco à disposição, Marcelo, para te ajudar aí no que precisar também. Porra, você eu sei, parceiro. Você sabe. é meu amigo, pô. Você sabe, legal. Deixa a Dona Mari encerrar o nosso programa aí. Dona Mari é brincadeira, né? Eu com meus cabelos brancos chamando a senhora de dona. Eu queria te agradecer muito, sabe, Marcelo, por você tá com a gente desde o início, né? Desde quando começou a história, sabe? A sua esposa, ela tem uma admiração por Carol, assim, sabe? De conhecimento lá do trabalho. Sua cunhada também, que a gente é louca por ela, sabe? Mas te agradecer, e o que você realmente puder fazer pela população, fazer, e falar com as pessoas que não é para deixar quieto, não, sabe? Quando acontecer uma coisa dessa, falar mesmo, ficar com medo de ninguém, botar a boca no mundo, porque se você não fala, ninguém vai ficar sabendo a sua história. Deixa eu te contar uma história, Mari. Eu tenho um projeto, tô até com a camisa aqui, deixa eu ver se dá para ver. Reclama Cidadão. Você entra na internet, reclamacidadão.com.br, faz sua reclamação ali direto para a minha plataforma. Quando eu faço a reclamação na prefeitura, o seu nome não vai, para que você não sofra qualquer constrangimento. Eu vou lá, assino e coloco. Você recebe um protocolo, um número. Eu coloco através do protocolo tal. Só dou para eles se a justiça me pedir. Que aí sou obrigado a dar quem falou aquilo. Mas eu coloco lá através de um número, boto a sua reclamação, que vai com o número, não vai com o seu nome, e para eles responderem. Eles têm 20 dias para me responder aquilo. Hoje, tem que contar essa para vocês. Eu fiz uma ação pública, né? Uma ação civil pública. O ESIC é um canal que tem dentro da prefeitura que você pede informações. Você também tem 20 dias. Há mais de um ano que não funcionava. Eu fui no MPF, falei com eles, fiz um requerimento lá, fiz um monte de reclamação. Já está funcionando. Para todo mundo que está ouvindo, é SIC. Pode fazer reclamação direto com a prefeitura, pedir informação. Quem quiser usar o Reclama Cidadão, com o maior prazer, é gratuito, tá? É gratuito, não tem nada, não tem vínculo, não tem nada. Só faz a reclamação e eu fico sempre dando a resposta do que está acontecendo. Porque é exatamente o que você falou. Se a gente não reclamar, vai ficar tudo como está. A gente não está dizendo que a culpa é do A, de B, do prefeito, do vereador. A gente não quer saber de quem é a culpa. A gente quer a solução. A gente está aqui para pedir uma solução. E a gente consegue ajudar também na solução. Se eles pedirem ajuda, é fácil. A gente é a população. Está aqui, a gente sabe o que está acontecendo, sabe do problema. E a gente pode ajudar. É isso? Muito obrigado a vocês. Foi um programa maravilhoso. Adorei saber do Arthur. Pô, lindo, tá lindo. Júlio, você é campeão, você é meu parceiro de bate-papo, de tomar cafezinho, você é um parceiro inteligente, um cara inteligente. Pô, gosto de conversar contigo. Eu vou pedir só uma gentileza, para não sair, não. A gente vai sair do ar, mas a gente vai continuar a conversar aqui. Tá? Legal. Rapidinho. Joia. Gente, obrigado. Daqui a 15 dias a gente volta. Semana que vem tem um programa do Rodrigo, que é o Quem Tem Fome Tem Pressa. Ele aborda um outro tema de pessoas que estão que são hipossuficientes, ou aquelas que estão trabalhando não estão com rendimento para sobreviver. Um cara, gente boa, um cara inteligente, um cara ativo. Ele e o Rafael é um baiano muito inteligente, mas muito doido, mas muito inteligente, estarão aqui comigo na próxima segunda. Obrigado, boa noite a todos e a gente se fala. Valeu, Marcelo. Boa noite para vocês, gente. Valeu.